Bom, lutar juntos significa estar no mesmo batalhão, na mesma tropa, no mesmo grupo de combate. Então, lutar juntos. A palavra nos exorta a lutar juntos. Irmãos, a igreja, ela tem uma missão, ela é uma missão. A igreja não apenas tem missão, ela é missão. Se você pensar bem, a igreja não existe para si própria. Você não está na igreja, você não é igreja para buscar benefícios para si mesmo. Uma vez que você foi salvo, uma vez que Cristo entrou na sua vida, agora você tem a missão de reparti-lo, ministrá-lo, pregá-lo, viver em função de alcançar todas as pessoas que não foram alcançadas ainda pela graça. Então nós temos uma chamada divina. Agora, precisamos entender o que é que Deus deseja. Deus tem ministrado aos nossos corações sobre o seu propósito eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? O que é que esteve no coração de Deus pela eternidade, antes dele criar as coisas, criar o mundo, criar o homem? A palavra de Deus nos revela que o grande propósito, o propósito eterno de Deus é edificar uma casa espiritual para a sua habitação, para a sua morada. Se você faz um estudo de Gênesis a Apocalipse, do Jardim do Éden até a Nova Jerusalém, você nota que tudo gira em torno de uma edificação, de uma casa, uma habitação para Deus. Então, isso é propósito eterno, porque vem da eternidade. Penetrou aqui na esfera natural, no tempo, e depois permanecerá na eternidade, e Deus vai cumprir, Deus vai consolidar, concretizar esse propósito dele. O homem, diz a Bíblia, é da espécie de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, porque Deus queria que o homem tivesse domínio. Uma vez que Deus exerce domínio, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder. Então Deus resolveu criar o homem para exercer domínio juntamente com Ele. Deus queria que o homem tivesse domínio. Toda vez que a igreja se reúne, ela expressa a imagem de Deus. O domínio de Deus expressa através da igreja. Então, cada vez que nos reunimos como pessoas transformadas, homens transformados, mulheres transformadas, povo transformado, então nós podemos expressar a imagem e o domínio de Deus na terra, né? Então, a Bíblia mostra que Deus está trabalhando, Deus trabalha para edificar a sua casa, que é hoje a igreja. A igreja é a casa espiritual que Deus está levantando. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra diz que nós somos pedras que vivem. Cada um de nós está na edificação da casa de Deus como uma pedra viva. Uma pedra viva, né? Então vamos ler 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Diz assim o texto sagrado: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por que essa analogia, por que essa comparação com pedras? Por que para Deus nós somos pedras que vivem? Porque na antiguidade, lá no Velho Testamento, Deus edificou, ou Ele ordenou que se edificasse uma casa de pedras, um templo,
de pedras, e que ali se separasse um lugar, chamado Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, onde em cima da arca Deus viria se manifestar e apresentar-se, e ali ele falaria com o sumo sacerdote. Ele falaria com o povo através do sumo sacerdote. Então assim foi naquele tempo da lei, lá no Velho Testamento. Deus mandou fazer uma casa de pedras, um templo de pedras. Mas agora, nessa dispensação nova, nessa nova dispensação, nesse novo tempo em que Deus veio à terra, Ele veio em Jesus. Jesus nasceu aqui como homem e assumiu a forma humana, se tornou de fato o segundo homem, o segundo homem que Deus mandou para representá-lo e levantar uma nova raça, estabeleceu uma nova raça na terra. Então, ele veio e, diz a Bíblia, ele morreu em nosso lugar, ele pagou o preço do nosso resgate, sendo ele o sacrifício perfeito que Deus precisava, para castigar os nossos pecados no homem, em um homem. No caso, ele sendo homem e perfeito, ele recebeu o castigo e pôde pegar na mão do Pai e pôde reconciliar-nos com Ele e nos dar agora essa graça de nos tornarmos pedras vivas para a edificação da sua casa espiritual. Então, Deus agora não habita mais, diz a Bíblia, em pedras, em casas de pedras, em templos. Então, hoje Deus habita na sua casa espiritual, constituída de pedras vivas, que somos nós, a sua igreja viva. Então Deus hoje habita em mim, habita em você, habita em nós, e não habita mais em casas feitas pelos homens, ou casas de pedras. Ora, escuta bem, preste muita atenção, porque você é uma pedra viva. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: você está em Cristo? Você é uma pedra que vive, uma pedra viva, que está sendo edificada como casa espiritual para Deus. Quem diz amém, aleluia? Quem se sente agraciado, feliz de estar na casa de Deus, de ser a casa de Deus? Que bênção, que maravilha. Pois bem, agora, quando nós reunimos em célula, qual é a visão que nós temos? Nós estamos habituados a fazer células, e muitos pensam que a célula é só uma estratégia. A célula é uma estratégia da igreja, de reunir pessoas para ganhar mais pessoas, multiplicar. É verdade que tem essa estratégia? É verdade. Mas será que a célula é apenas uma estratégia? Do ponto de vista do céu, do ponto de vista de Deus, a célula é só isso? É só uma estratégia? Para outros, a célula é apenas um culto nas casas. Já sei, célula, é aquela reunião de 5 a 7, a 8, a 10 pessoas que reúnem, que se ajuntam para cultuar, para adorar a Deus, para estudar uma lição, estudar um assunto bíblico, estudar a Bíblia. Será que a célula é somente isso? Uma reunião para cultuar? Uma reunião para promover oração? Para outros, a célula é apenas um grupo pequeno. A célula, sei, é um grupo pequeno. É um grupo pequeno de crentes que reúnem para estar em contato e manter a comunhão. Mas, irmãos amados, escutem bem. Nós erramos muitas vezes, distorcemos as coisas, porque não enxergamos da maneira certa. Quando você olha para a célula e tem a revelação, tem a visão que Deus tem dela, as coisas mudam. Sua postura vai mudar, sua atitude para com a célula vai mudar. E aí a célula vai ganhar uma dimensão muito maior. E de fato ela tem essa dimensão muito maior.
A célula, na verdade, é a exata expressão, meus irmãos, da igreja. É a exata expressão da igreja. Deus olha para a célula, Ele não a despreza porque é pequena. Deus olha para aquele pequeno grupo que reúne numa casa, e Deus não deprecia porque é pequeno, não. Por isso Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Porque Jesus não despreza o pequeno grupo de crentes, e Ele valoriza de tal maneira que Ele encara como sendo a casa espiritual, como sendo a grande casa, embora não seja a grande casa no aspecto geográfico e numérico, mas é ali um protótipo, né? É a maquete, né, da grande casa. Então Deus vê ali, e Deus dá o valor, e Deus opera ali como se fosse uma multidão de pessoas. E isso mostra o princípio da imagem e do domínio, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele manifesta. Mas não somente Ele vem, o Pai também vem. O Espírito Santo que já está em nós, está ali e marca a presença. Então, a triunidade divina manifesta, e a imagem de Cristo que, né, está projetada em mim e em você, ela é expressada no mundo espiritual. E quando a célula está orando, está ali proclamando a palavra, está ali intercedendo, está ali batalhando, está ali adorando, a imagem do Senhor expressa, o inferno estremece e a glória de Deus manifesta e desce. Então, precisamos entender essa visão. A célula é a expressão da igreja. É a expressão da igreja. Quem não vem à célula e quer só estar aqui no domingo, essa pessoa não entendeu o propósito eterno de Deus. É verdade que, enquanto estamos aqui reunidos, também o Senhor se manifesta, também existe essa revelação da imagem de Deus, de Cristo, manifestada a glória. Sim, Deus também opera aqui, evidentemente, mas precisamos entender que ali na célula nós temos não apenas a possibilidade de reunir no dia que a célula habitualmente reúne, mas nós temos a possibilidade de estarmos movendo juntos em comunhão constante, em companheirismo, em partilhamento, em multiplicação, fazendo a obra de Deus penetrar a sociedade, fazendo o mover da graça de Deus avançar, né, por todos os lugares. Então a célula é móvel, é viva, é dinâmica, e ela existe não só para ali desfrutar a presença de Cristo, mas ela existe para repartir essa presença, levar essa presença em muitos lugares e expandir a obra e a casa que Deus está levantando. Quem diz amém? Aleluia. Muito bem, então precisamos estar na célula, precisamos compreender o porquê devemos estar lá. Não é para buscar interesses pessoais, não, é para voltarmos para o propósito de Deus, não apenas porque precisamos de oração, não apenas porque precisamos de apoio, não apenas porque precisamos ter entendimento da palavra, não apenas porque é bom estarmos juntos, não, é porque queremos conhecer mais o propósito de Deus e queremos interagir com Ele na edificação da sua casa. Então, precisamos ter um coração pelo coração de Deus. Olhe para o seu irmão e fala: eu e você precisamos ter um coração pelo coração de Deus. O que significa ter um coração pelo coração de Deus? Significa que você não vai buscar o que está no seu próprio coração, você não vai trabalhar pelo que está no seu coração, você não vai primar pelo que está no seu coração humano, carnal, egoísta. Você vai
se orientar pelo que está no coração do Pai, pela vontade dEle, pelo propósito dEle, pelo que Ele quer estabelecer, pelo que Ele quer fazer. Então, nós já entendemos que Deus está edificando a sua casa. Você que está agregando agora, você que está vindo agora para cá, você que converteu há poucos dias, né, você está aqui, você agora é uma pedra viva, que está sendo encaixada nessa edificação. Você faz parte da igreja, você também é santuário ambulante de Deus. Então você precisa entender que você está se unindo a um propósito eterno. Na célula, nós então precisamos ter uma postura bem diferente, né, de muitas igrejas, de muitas pessoas egoístas que estão hoje à procura de bênçãos. Irmãos amados, esse é um grave erro, viver correndo atrás de bênçãos, viver correndo atrás de benefícios. Isso não tem sentido na Bíblia, né? Você tem que buscar a Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus falando: venha buscar bênçãos, venha buscar o que eu posso dar, venha buscar os meus presentes, venha buscar aquilo que eu já tenho. Não. Deus diz: busca a mim, buscar-me-eis e me achareis. Busca a mim, busca a mim. Se você buscar a mim, todas as bênçãos irão seguir você. Se você obedecer e buscar a Deus e andar com Ele, pode ter certeza, nada vai faltar a você. Então, você tem que ter essa ordem de prioridades, né? Primeiro Deus, segundo, aquilo que Deus, né, deseja para você, para a igreja, né? Então, não seja uma pessoa de mente complicada, mente obscurecida, mente encoberta, né? Não seja cego. Abra os olhos, abra o entendimento para o que Deus quer realizar. Agora, nós temos um desafio, que é unir cada uma dessas pedras que está na casa de Deus, né, e tornar um edifício, tornar uma casa só, e trabalharmos unidos na mais plena unidade, para que a igreja cresça e seja edificada conforme Deus quer. Agora, quais os elementos que envolvem a edificação? Quais os elementos que Deus deseja que nós coloquemos nessa edificação? Juntos, né? Trabalhando juntos, como nós lemos em Filipenses, né? Lutando juntos. Veja que a Bíblia não exclui ninguém, Deus não exclui ninguém. Não é porque você é jovem ou velho, idoso, não é porque você estudou muito ou não estudou muito, não estudou nada, não é porque você tem ou não tem recursos. Não existe critério. Deus não está olhando para esse lado. Não há critérios humanos, né, nessa convocação, nessa chamada divina. Não, os critérios são divinos. Deus quer o quê? Seu arrependimento, sua entrega. Deus quer o quê? A sua conversão, a sua confirmação na fé, seu batismo nas águas, sua consolidação na fé, né, seu crescimento espiritual, e que você seja juntamente com a sua liderança, juntamente com os irmãos em Cristo, pela edificação da casa de Deus. Vamos ver então, primeiro elemento da edificação: temos que edificar de acordo com a planta, de acordo com a planta. Todo mundo aqui sabe que uma casa só será bem edificada se tiver uma planta, um projeto, né? Eu lembro, minha mãe fez um barracão, certa feita, lá na Fama, e ela não tinha planta. Então ela, de acordo com a ideia dela, mandou o pedreiro executar, faz aqui, faz ali, tal. Depois fez um banheiro no lugar, não achou bom,
Disse: não, esse banheiro não está bom aí não, tira daí. Aí o pedreiro teve que derrubar as paredes do banheiro, fazer em outro lugar. Ela foi fazendo, não gostou. Aí por fim, colocou o banheiro de fora do barracão. O banheiro ficou de fora. Quando chovia, tinha que pegar a sombrinha para ir no banheiro, né? Quer dizer, quando você constrói sem planta, sem engenharia, sem direção, você corre o risco de fazer as coisas sem proporção, sem espaço, ou com muito espaço, ou fora do lugar. Então, o ideal é pensar a planta. O ideal é buscar um engenheiro para ele medir o terreno, avaliar tudo e saber onde colocar cada coisa, e assim desenhar, esboçar, projetar, e depois o mestre de obra chega, pega aquela planta, faz a perfuração, tira, faz os buracos, né, bate o gabarito, enfim, aí vai construindo e vai fazendo dentro do projeto, nas medidas certas, né? Quando a obra segue uma planta, ela é construída mais rápido, ela tem beleza, tem tudo que está na planta, ela passa a ter tudo que está ali projetado. Bom, a Bíblia fala que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus deu a planta para ele. Quando Deus mandou Salomão construir o templo, deu a planta. Então, ou seja, Deus deu o modelo. O modelo, a planta, o projeto foi dado por Deus. E agora? E a construção da casa de Deus hoje? Tem uma planta? Tem um projeto que Deus deu? Tem. Qual é a planta da edificação? O que é essa planta? A planta é a revelação da visão do propósito eterno. Do propósito eterno de Deus. Então, a revelação do propósito eterno de Deus, que é a edificação da sua casa, é a planta. Essa revelação do propósito eterno se encontra no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento. Então ali nós vamos encontrar a planta. A planta é o conjunto de doutrinas apostólicas, o modelo e também a forma de liderança. O modelo e a forma de liderança. Então, tudo isso é mostrado no Novo Testamento, como a planta. Então, nós temos que seguir o modelo da planta, seguir o que está na planta, que se encontra no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento. Ali está a planta. Nós não vamos edificar a casa de Deus com a planta de Moisés, da lei, nem com a planta de Salomão, nem com a planta dos profetas. Não, nós vamos edificar a casa de Deus, que é a igreja, com a planta que está no Novo Testamento, que foi toda ela bem projetada pelos apóstolos. Jesus falou muita coisa e eles vieram depois estabelecendo tudo em doutrinas, em ensinamentos precisos para edificar a casa espiritual de Deus. No sentido prático da edificação aqui, da nova aliança, igreja nova aliança em células, nós temos a planta espiritual e temos a planta de estratégias, a planta de trabalho, de como desenvolver o trabalho de evangelismo e de consolidação e de discipulado e orientação, formação de liderança, entende? Então nós temos uma parte, vamos dizer, de estratégias que são importantes, que é importante, é muito importante para saber o que fazer, tá? Então, tudo isso se encontra no manual de célula. Nós temos um manual de célula. Nesse manual de célula, do líder de célula, tem toda a orientação, como abrir a célula, como treinar
o anfitrião da célula, o líder em treinamento, os irmãos que fazem parte da célula, o anjo da guarda, aquela pessoa que vai dar suporte, que vai dar cobertura, que vai dar apoio, que vai fazer o elo de ligação entre o novo da fé e a célula, a igreja. Então, tudo é bem detalhado para que as coisas aconteçam de forma bastante pragmática, bastante útil, bastante edificante, né? Que venha de fato edificar, que venha de fato fazer com que as pessoas se sintam fortalecidas, motivadas, integradas, né? Então, nós temos também esse lado onde o funcionamento das células é bem demonstrado no manual das células. Agora, a planta espiritual, né, o projeto espiritual se encontra no Novo Testamento. Outra coisa outro elemento importante da edificação para que a igreja, a casa de Deus seja levantada como Ele quer, sair para buscar as pedras. Uma vez que cada crente é visto como pedra viva do edifício espiritual, que é a igreja, então nós precisamos buscar pedras. Qual é o tamanho da casa? Não sabemos. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então toda criatura pode ser uma pedra viva. Todo homem, toda mulher, todo ser moral, todo ser humano em potencial pode se tornar uma pedra viva. Pode ser uma pedra que Deus quer tornar viva. Agora, para isso, precisamos pregar, precisamos anunciar o evangelho, precisamos contactar, precisamos influenciar, precisamos abençoar, precisamos anunciar, transmitir a palavra para a pessoa que está lá fora. Então, nós temos a missão de sair e buscar as pedras. Quantas pedras? Quantas pedras? Não sabemos. Olha para cá. Eu não sei. Você não sabe quantas pedras Deus vai ajuntar. Não sabemos. Mas cabe a nós buscar as pedras. Todas quantas pudermos buscar. Não temos que limitar, temos que buscar e trabalhar para que essas pedras sejam recebidas aqui. Bom, então, sair para buscar as pedras fala de quê? Fala de evangelizar, fala de amar as pessoas, fala de você cumprir a missão, porque se você é crente e não sai para buscar pedras, você não está sendo crente vivo, você não está sendo uma pedra viva. Então, cuidado, porque se você não é pedra viva, não vai se encaixar. Só vai se encaixar nessa edificação quem é pedra viva. Tá? Terceira coisa, terceiro elemento aí, né, que nós precisamos abraçar, precisamos juntos buscar fazer. Depois de trazer as pedras, fazer o trabalho do burilamento. Depois de trazer as pedras, fazer o trabalho do burilamento. Irmão, se cada um de nós aqui entender esse processo aqui, entender esse desafio, entender essa missão, entender, né, o que Deus está fazendo e quer que façamos juntos, eu tenho certeza, irmãos, ninguém vai ficar desamparado, ninguém vai ficar isolado, ninguém vai ficar sem apoio, ninguém vai ficar rejeitado, ninguém vai ficar, à deriva. Todo mundo vai ser integrado, todo mundo vai ter prazer, todo mundo vai ser visto, todo mundo vai ser apoiado, todo mundo vai ser motivado. Quem diz amém, aleluia? Vocês estão entendendo? Agora, sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes algumas pessoas, alguns irmãos transferem tudo isso para a liderança, ou para aqueles que são mais falantes, que são mais ousados. Meu irmão e minha irmã, você é uma pedra viva.
Sabe por que você é uma pedra viva? Porque tem dentro de você um Deus que é vivo, que opera maravilhas. Viu? Tem um Deus vivo. Olha para o seu irmão e fala: tem um Deus vivo dentro de você aí. Por isso você é pedra viva. E como pedra viva, você pode passar vida. Você pode entrar nas trevas e brilhar. Você pode chegar onde tem o mal e levar o bem. Você pode chegar onde tem Satanás e levar Deus. Meu irmão, maior é o que está em você. Olhe para o seu irmão e fala: maior é o que está aí dentro de você do que aquele que está lá fora. É, meu irmão. Se você entra no lugar de feitiçaria, meu Deus, entrei no lugar errado, vou correr. Não, se você entrar no lugar de feitiçaria, quem tem que correr é o feiticeiro, é o demônio. E se o feiticeiro for correr, você amarra ele, porque você quer ganhar ele, quer tornar ele pedra viva, né? Espera aí, fica amarrado aí. Eu vim aqui para te libertar em nome de Jesus, porque você está destinado a ser uma pedra viva na casa de Deus. E assim por diante. Então você não tem que ter medo de nada. Maior é o que está em você. Ora, então temos a missão de trazer as pedras e fazer o trabalho do burilamento. Cada pedra que chega tem que ser encaixada. Olha para cá. Cada pedra que chega tem que ser encaixada na edificação. Mas a pedra que chega não chega já pronta. Olha para cá, por favor. Quando o rei Salomão foi construir o templo em Jerusalém, o que eles fizeram? Os homens de Salomão, os construtores, eles foram lá na montanha, no lugar apropriado, buscar as pedras, e lá havia um lugar onde eles lixavam as pedras. Só depois que as pedras eram lixadas, é que eles vinham para encaixar as pedras, fazer as paredes, fazer a edificação. Então, tinha que lixar as pedras primeiro. Então, arrancava as pedras, né, e colocava no lugar para lixar, burilar. Então, olha para cá. Como é que se faz esse trabalho na igreja? Como é que se faz isso na célula? Isso se faz pela convivência. Isso se faz pelo relacionamento.